Bom, pessoal, então agora nós vamos ver os testes de convergência para séries, porque diferente das séries que a gente viu anteriormente, aí as séries geométricas, telescópicas, onde é possível determinar a soma, né? Para a maioria das séries não é possível determinar algebricamente essa soma sem o auxílio de algum programa computacional. Mas o que a gente vai conseguir fazer por meio de alguns testes é investigar a convergência ou a divergência dessas séries. Então, na página a seguir aí, nós vamos ver um resuminho desses testes de convergência. Quando usar, como usar e que conclusões esses testes podem nos oferecer, tá? Então, o primeiro, mais básico, né, mais simples aí, é o teste da divergência, que diz o seguinte, tá? A afirmação do teste. A gente vai ter uma série qualquer, tá? Uma série UK. Ó, então, só lembrando aqui as condições, tá? Nós vamos ter uma série de termos UK, ok? K de 0 ou de 1 é infinito. E aí pelo teste da divergência, a gente investiga o termo geral aqui dessa série, tá? A gente calcula o limite desse termo geral, quando o K tende a infinito. Se esse termo geral não tender a zero, com certeza a série é divergente. Então, essa é a afirmação que se pode fazer pelo teste da divergência. E se ele for zero, a série pode convergir ou não. O teste é inconclusivo nesse caso, tá? Bom, segundo teste, o teste da integral. O teste da integral ele só pode ser aplicado se a gente tiver uma série de termos positivos e se a gente tiver uma função decrescente que possa ser associada a esse termo geral, ou seja, a função f de k vai ser igual ao termo geral uk, certo? Então, essa função precisa ser decrescente e contínua num intervalo aberto, no intervalo a mais infinito, em que o k é maior ou igual a a, tá? Então, a gente tem essa série. A gente investiga a integral da função, a integral imprópria, ó, de a até mais infinito da função, e analisa essa integral imprópria. Lembra que a integral imprópria é calculada por meio de um limite, tá? Esse limite pode convergir ou tender a infinito. Se esse limite convergir, a série também converge. Se essa integral, né, divergir, a série também diverge. Só lembrando mais uma vez, não vamos demonstrar aqui, tá? Para não ficar muito longo, nós já fizemos essas demonstrações, só o resuminho mesmo dos testes. Então, ó, os comentários, né? É importante a gente lembrar. Apenas séries de termos positivos, vale o teste da integral, tá? E esse teste nós vamos usar quando essa função f for fácil de integrar, né? Imagina o termo geral da expressão que dá uma função monstruosa aí que a gente não consegue integrar. Então, o teste se torna inviável para resolver aí na mão, né? Algebricamente. Depois do teste da comparação. A gente vai ter duas séries para comparar, né? Vamos supor que a série de termos AK seja menor do que a série de termos BK para todos os termos. Então, A1 menor do que B1, menor ou igual, tá? A2 menor ou igual a B2, AK menor ou igual a BK. Se a série maior for convergente, a série menor também converge. Então, se a série BK convergir, a série AK também converge. Se a série menor for divergente, ou seja, imagina uma série menor vai para infinito, então a maior também diverge, certo? Também é um teste que só pode ser aplicado em séries de termos não negativos, tá? E a dificuldade desse teste é muitas vezes achar uma outra série para comparar, para tentar determinar se ela converge ou não, ok? Teste da razão. A gente vai ter uma série de termos positivos também, e aí nós vamos calcular a razão entre dois termos sequentes aqui, né? O termo k mais 1 e o termo k. E a gente calcula o limite dessa razão quando o k tende a infinito. Esse limite vai dar um certo ρ. E aí a gente pode ter três conclusões. Se esse ρ for menor do que 1, a série converge. Se esse ρ for maior que 1 ou for tender a infinito, né? A série diverge. E se o ρ for igual a 1, o teste é inconclusivo, certo? Esse teste vai ser bem útil, né? Bem fácil. Olha essa dica aqui. Quando a gente tiver envolver fatorial na expressão do termo geral k, ou potências. Por quê? O fatorial e a potência, depois nós vamos ver no exemplo, que vai ficar facinho de simplificar essa razão aqui, né? E calcular o limite, tá? Teste da série alternada. Lembra que a série alternada, né, é aquela que vai alternando um sinal de um termo para o outro.
E a série alternada, normalmente ela vai envolver uma potência de -1, né? -1 elevado a k, ou -1 elevado a k mais 1, certo? E um termo geral qualquer a k, ok? Então, por exemplo, uma série alternada pode começar com um termo positivo ou com um termo negativo, e aí na sequência vai alternando entre os termos, né? Esse termo geral AK é sempre uma coisa positiva, tá? Porque o que vai mandar determinar o sinal é essa potência de base -1. E aí, para a série alternada convergir, a gente tem que observar dois critérios. Primeiro, a série tem que ser decrescente, ou seja, esse termo geral aqui, desconsiderando o sinal, tá? Esse termo geral aqui, o A2 tem que ser menor do que o A1, menor ou igual, o A3 tem que ser menor ou igual a A2, e assim por diante. Então, os termos têm que ir decrescendo. E, além disso, o limite desse termo geral AK, quando o K tende a infinito, deve ser 0, ok? Se satisfazer essas duas condições, a série alternada converge. Então, esse teste é apenas para séries alternadas. E o teste da razão para convergência absoluta. Se a gente tem uma série de termos não nulos, agora não necessariamente positivo, lembra que aqui, ó, aqui em cima, né, aqui no teste da razão, eu tinha que ter termos positivos. Agora esse daqui para convergência absoluta é para qualquer tipo de termo. Por quê? Porque a gente vai tomar essa razão em módulo, tá vendo aqui, ó? Nós vamos tomar a razão em módulo. Então, nós vamos fazer... É a mesma coisa do teste lá de cima, né? Tomar o módulo de k mais 1, o módulo de k, fazer a razão, calcular o limite, quando o k tende a infinito, e esse limite vai dar um ρ. Se esse ρ for menor que 1, a gente diz que a série converge absolutamente, né? Ou seja, o valor absoluto das parcelas aí, né? Vai dar uma nova série que é convergente. Se o ρ for maior que 1 ou ρ for infinito, a série diverge. E se o ρ for igual a 1, o teste é inconclusivo. E lembra de uma característica importante. Qualquer série que convergir absolutamente também é convergente, tá? Isso é uma observação que não é de mão dupla, não é uma via de mão dupla, lembra disso, tá? Se a gente disser que a série converge absolutamente, com certeza ela converge, ok? Então, nós vamos usar esse teste principalmente quando a gente for lembrar lá as séries de potências, tá? Vamos ver alguns exemplos. Nessa série aqui, ó, 1 sobre k mais 6. Que tipo de teste será que eu poderia tentar usar, né, para determinar se essa série converge ou não? Aqui, observe que a gente... Primeiro, vamos ver o teste da divergência. O termo geral, o k dessa série, é essa expressão aqui, né? O teste da divergência diz o quê? A gente calcula o limite desse termo geral k quando o k cresce, quando o k tende a infinito. Se esse limite for diferente de 0, com certeza a série diverge. Essa é a informação possível. Agora, nesse caso aqui, se a gente fizer o limite disso, ó, 1 sobre k mais 6, quando o k tende a infinito, aqui vai tender a infinito o denominador, certo? Então, a fração tende a 0. Bom, se o limite deu 0, o teste é inconclusivo, né? O teste da divergência não é suficiente para dizer se essa série converge ou diverge. Então, a gente tem que buscar outro teste. Nesse caso aqui, eu acho que é bem fácil, bem vantajoso, se a gente usar o teste da integral. Por quê? Eu vou escrever uma função f de x associada a esse termo geral. A minha função f de x vai ficar desta forma, certo? Então, é só associar o termo geral com a expressão. Essa função f de x aqui, ela é contínua e decrescente, né? Num intervalo, por exemplo, de 1 em diante. Sim, ó, de 1 em diante porque o k começa no 1, né? Então, uma função contínua e decrescente, ó, lembra se a gente for fazer o gráfico dela, né? Depois do 1, vai dar um ramo aí da hipérbole assim, né? O que eu quero saber? Eu quero saber se a integral converge. Lembra do teste da integral, né? Se a integral convergir dessa função, a integral imprópria, a série também converge. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a integral imprópria de 1 até mais infinito da função, certo? Dada por essa expressão. Mas, lembre que a integral imprópria, né, os limites de integração aqui na integral definida tem que ser valores reais, né, valores constantes. Isso aqui não é um número, é um símbolo, né? Para resolver isso, a gente precisa calcular isso na forma de um limite. Então, eu posso colocar assim, ó.
eu não posso resolver dessa forma, eliminar esse meu problema? Então, eu coloco de 1 até um A real e o A tende a mais infinito. Pronto. Então, assim é possível calcular essa integral imprópria. Então, primeiro passo, resolver a integral, né? Primitivar essa função. Depois, substituir o A e o 1, né? Usar o teorema fundamental aí do cálculo. E depois, calcular o limite. Observe, gente, que essa integral aqui, ela vai dar ln, não é isso? É ln de módulo de x mais 6. A gente já viu também bastante o cálculo dessa integral. Então, ó, a minha expressão vai ficar assim. Limite de ln de módulo de x mais 6. Opa. E aí eu preciso fazer esse ln de 1, né, essa função aqui primitiva de 1 até a, substituir esses valores na função. Então, eu coloco a no lugar do x, depois eu coloco 1. Então, vai ficar assim, ó, limite. Se eu colocar a, vai ficar a mais 6, né? De ln, perdão, ln de a mais 6, menos ln de 1 mais 6, ln de 7, quando a tende a mais infinito, certo? Então, agora é só resolver o limite. Só que aqui, se a gente colocar o a tendendo a infinito, aqui vai ficar infinito, né? E o ln de um número infinito, lembra que a função ln é uma função crescente, né? Uma curva sempre ascendente. Então, quando o domínio cresce, a função também cresce. Então, isso daqui vai dar infinito. Então, assim, o que a gente pode afirmar sobre a integral imprópria, sobre essa integral imprópria? Ela diverge. Se ela diverge, lembra da conclusão do teste da integral, a série é divergente também, certo? Então, a gente tem aí uma série divergente. Daria para usar outros testes? Daria. Talvez o teste da comparação. O da razão não ajudaria muito, porque acho que ia dar 1, né, se a gente fizer. Então, a gente tem que observar qual teste vai ser mais adequado em cada caso. Por exemplo, esse segundo exemplo aqui, ó, é mais vantajoso usar o teste da razão. Lembra lá nas dicas? Ele diz, toda vez que aparecer fatorial, exponencial, né, talvez fique mais fácil usar o teste da razão. Então, vamos fazer isso para essa série, ó. O que é o teste da razão mesmo? A gente precisa escrever os termos o k e o k mais 1 e fazer a razão, o k mais 1 sobre o k no limite, né, quando o k tende a infinito. O termo geral k é o termo dado aqui na expressão, né? O k é isso daqui. E o k mais 1 vai ficar o quê? É 3 elevado a k mais 1 sobre k mais 1 fatorial. Observa que essa expressão aqui, ó, a gente poderia decompor assim, ó, 3 elevado a k vezes 3. E se eu começar a resolver esse fatorial, eu não posso fazer isso daqui, ó, decompor assim, k mais 1 vezes k fatorial. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou vendo que eu vou conseguir simplificar alguns termos aqui na hora que eu montar a minha razão. Então, o teste da razão me diz o seguinte, eu tenho que fazer o limite da razão entre o k mais 1, ó, que é esse termo aqui, né? 3ak vezes 3 sobre k mais 1 vezes k fatorial, dividido por o k, certo? Quando o k tende a infinito. Bom, a razão aqui, ó, é o primeiro vezes o inverso do segundo, e observe que a gente vai conseguir simplificar. Deixa eu escrever aqui de novo. Então, primeiro vezes o inverso do segundo, né? No limite, quando k tende ao infinito. E aí a gente pode simplificar esses termos aqui, ó. Então, sobra 3 sobre k mais 1. E aí, se eu fizer o k tender a infinito, o que vai acontecer? 3 dividido por um número tendendo a infinito dá 0. Então, esse limite dá 0, né? E qual que é a conclusão mesmo do teste da razão? Esse aqui é o meu ρ. Lembra que sempre que o ρ fosse menor que 1, a gente tinha uma série convergente. Então, pronto. O teste da razão foi eficiente para esse problema. Então, a gente tem uma série convergente, beleza? E aqui, para a gente acabar, a gente tem uma série alternada, percebem? A potência de base menos 1. A gente pode, por exemplo, usar o teste da série alternada, tá ok? O que é o teste da série alternada mesmo? O que a gente tem que verificar? A gente tem que verificar se o termo geral AK é decrescente e se o limite dele é 0. O que é o termo geral AK para essa série alternada? Lembra que a gente tira a potência de menos 1, né? Sobra isso daqui, ó. Tá certo? E aí, se eu fizer o limite, vamos verificar as duas afirmações lá, né? Se eu fizer o limite, quando o k tende a infinito. Se eu fizer o k crescer aqui, essa fração
Tende a zero. Então, satisfez uma das condições do teste da série alternada. E qual é a segunda condição? A segunda condição é que a série seja decrescente. É fácil observar, né? Que os termos vão decrescer à medida que eu aumente o K, porque ele só aparece aqui no denominador. É fácil e também a gente poderia provar isso de alguma forma. Por exemplo, de que jeito? Como que ficaria o termo seguinte, AK mais 1? Não ficaria assim? Tá certo? Ou distribuindo, né? 2K mais 3, por exemplo. Certo? A gente consegue demonstrar que isto é menor do que isto. Consegue? Para qualquer K positivo, né? Qualquer K maior ou igual a 1. Então, a série é decrescente. Como eu poderia também demonstrar isso? Eu poderia, por exemplo, fazer a diferença, né? Por meio do MMC, mostrar que essa diferença desse menos esse é positiva. Fazer a razão, esse dividido por esse, mostrar que ela é maior do que 1, que esse termo é maior, perdão, esse termo é menor do que esse, né? Eu falei o contrário, mas vocês não entenderam. Esse termo menos esse tem que ser positivo, esse termo dividido por esse tem que ser maior que 1, é o contrário. Mas enfim, é fácil observar, né, que os termos são decrescentes. Então a gente tem sim uma série de termos decrescentes, e aí satisfaz a segunda condição. Então o que eu posso afirmar pelo teste da série alternada? Ela converge, ok? Bom, já me estendi muito, né? Passou dos 15 minutos que eu não queria. E aí no próximo vídeo, então, a gente vê as séries de potência, ok? Até já!